Olha, Monteiro Lobato foi o caminho, o primeiro caminho de muita gente da minha geração, de praticamente, eu acho que todos os meninos e meninas da minha geração. Até porque só tinha ele, não tinha outros autores. Hoje você tem centenas de maravilhosos autores de literatura juvenil e infantil, mas no Brasil só havia ele na década de 40, quando eu comecei a estudar, aprender a ler. 50, então era Monteiro Lobato. Nós bebíamos, líamos, relíamos Monteiro Lobato. Eu nasci e morava em Santos, numa casa que tinha um quintal, onde havia um grande chapéu de sol, aquela árvore que também é chamada de amendoeira, que tem muito nas praias de Santos e tal, que dá aquela amêndoa grande, né? E eu ficava ali embaixo, sentadinho, lendo Renações Narizinho. E eu me lembro quando chegava o fim do livro, eu virava e começava de novo. Eu li o livro em círculos, né? É que nem criança que gosta de que você conte uma história, depois repita e conte de novo, conte de novo. A gente também tinha prazer de reler e reler. E me lembro Renações Narizinho com muito prazer, com muito carinho. Que livro gostoso e que livro imaginoso. E um que todo mundo anda perseguindo hoje, que eu adorava, era o Caçadas de Pedrinho. Eu chamava Pedro, é pequenininho, me chamavam de Pedrinho. E eu sonhava ser o Pedrinho que do sítio do Pica-Pau Amarelo. Até tem a minha querida amiga, grande escritora brasileira, nascida na Rússia, Tatiana Belinki. Ela, no passado, foi a primeira a adaptar para a televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que na época não havia videotape, então isso não está registrado. Tem muito pouco registro em cinema daquela fabulosa adaptação que ela fez do Monteiro Lobato. E eu ficava sonhando em vir para São Paulo e fazer o papel do Pedrinho, que era feito pelo grande ator, que na época criança, Davi José. Professor, você talvez tenha tido uma infância, uma adolescência dificultosa em relação ao livro. É muito provável que na escola você tivesse uma biblioteca, que tinha uma bibliotecária que dizia assim, tira a mão daí menino, não mexe no livro. É muito provável que você tenha tido isso. E é possível que você não tenha tido a chance de ler Lobato, e nem você, vamos supor que você tenha hoje 30 anos, talvez você tenha lido Pedro Bandeira. Talvez você tenha lido Ruth Rocha, talvez você tenha lido Ziraldo, sim. Talvez você tenha tido a chance de se apresentar a uma boa literatura, mas certamente não te deram Monteiro Lobato. Agora, Monteiro Lobato é um autor que talvez você tenha que ler primeiro. Leia. Leia com os olhos de quando você tinha 10 anos, 12 anos. Você vai ver as belezas que tem. Há uma série de coisas ultrapassadas, sim. Por exemplo, as crianças hoje não moram mais num sítio. As crianças não sobem mais numa jabuticabeira para ficar comendo jabuticaba. Ninguém cria mais, a maioria das crianças hoje não cria um leitãozinho no quintal, sabe? Não tem esse tipo de vida, é um pouco exótico, sim. A criança hoje, o teu aluno hoje é urbano, tá? Mas é um lugar como se fosse um conto de fadas. É um lugar mágico aquele sítio. Vamos tratar isso como uma coisa mágica. Introduza através, por exemplo, da Chave do Tamanho. Chave do Tamanho é uma história, é uma ficção científica, onde todo mundo fica pequenininho. Então, um leão não é mais perigoso para um ser humano desse tamanho, mas um pintinho porque pode achar que a gente é uma minhoca. Veja que beleza de trabalho. Comece por aí com o teu aluno, faça com que ele, sugira que ele leia, imaginou se você encolhesse e ficasse do tamanho de uma minhoca? Ai, professor, o que é isso? Então lê esse livro, você vai ver que é divertido, tá? Começa por aí, ou por Renações, vai ter uma ou outra coisa que a criança nunca ouviu falar. Tem uma hora que visita o sítio, o gato Félix. Nenhuma criança sabe o que é o gato Félix, que era um personagem do desenho animado mudo do tempo do Lobato. Tem um cowboy chamado Tom Mix. Quem ouviu falar disso? Era um cowboy do cinema mudo do tempo do Monteiro Lobato, que era o que havia no tempo dele, tá? Então, mas uma coisa ou outra. O resto, também quando a criança lê o Harry Potter, vai aparecer um monstro de que ela nunca ouviu falar. E daí? Ela não vai achar isso estranho. Ela não ouviu falar de nada. Nem do monstro de Hogwarts, lá, aquelas coisas que tem, os Dumbledore, aquelas coisas todas. Tanto quanto Tom Mix ou o Gato Félix. Então qual é o problema? Deixa ele ler tudo.
tá? Sabe quando ele for maiorzinho? Lá pelos 12 anos, faz ele ler Negrinha. O conto Negrinha, Dom Monteiro Lobato. Quando você estiver discutindo escravidão, tá? Para ver se ele era racista ou não. Como ele tinha pena daquelas crianças esmagadas lá no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, onde ele foi criado, tá? Faça ele ler aqueles contos, faça ele ler, tem tanto conto, o Bugio Moqueado, que é o maior, é o conto mais absurdo de terror que alguém jamais escreveu, de Edgar Allan Poe. Isso alguém na tua 7ª série, 6ª série pode ler, por que não? Não faça ele errar. Não começa com Lobato, com História do Mundo para as Crianças, ou com Serões de Dona Benta. Comece com a Reforma da Natureza, ou com o Peter Pan, ou com Caçada de Pedrinho. Caçada de Pedrinho, vem com essa história. Ele realmente mata uma onça. Hoje em dia não é para matar onça. Mas, na época, as fazendas eram ameaçadas. Havia pouca gente e muita onça. Hoje há muita gente, quase que não há mais nenhuma onça. Por isso que não pode matar onça hoje em dia. Mas a criança vai entender isso. Vai entender isso. Claro que vai entender. Se ele já tiver sido um leitor, se ele já conhecer Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e histórias infantis, que são terríveis, ou não. Ou então impeça as crianças de lerem histórias de fada. Tá? Imagine uma bruxa que envenena uma criança. Imagina João e Maria, uma história em que os pais abandonam os filhos na mata para serem devorados pelos lobos, para morrerem de fome, e aí vem uma bruxa, captura as crianças, bota dentro de uma gaiola para engordá-las e depois devorá-las. No século XX, eu acho que o maior, o inovador da nossa literatura foi Monteiro Lobato, e de tanta coisa, ideias políticas. Agora, sempre se gosta de perseguir o melhor. Se ele foi perseguido enquanto era vivo, e agora, quase 70 anos depois de sua morte, continua sendo perseguido. Sabe por quê? Porque ele era bom, porque ele era único, porque ele mudava as coisas. Tá? Nós temos medo da mudança, temos medo do novo, temos medo daquilo que desafia e que tenta levar esse país para frente. Por isso que esse país continua atrás, que esse país continua reacionário, esse país continua atrasado, ignorante. Nós continuamos fazendo a nossa educação extremamente atrasada. O Brasil está sempre nos últimos degraus nas pesquisas mundiais de alfabetização e de conhecimento de matemática. Tá? Nós sucateamos a profissão de professor. Sabe? Nós desprezamos isso. Nós fizemos uma democracia total nesse país depois de todas as ditaduras que passamos, até a última que foi a ditadura militar. Então temos uma grande democracia, todo mundo pode votar. A grande democracia está em dar educação para todo mundo. Tá? Isso nós não fizemos. Os países adiantados todos fizeram, o Japão fez, a Europa adiantada fez, os Estados Unidos fizeram, só nós continuamos navegando no lindo e lodoso mar da ignorância e do obscurantismo. Viva Lobato!